Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu mudei acho que várias vezes o tema da minha aula, e um não tinha nada a ver com o outro, até definir alguma coisa, meio de última hora, para variar. Mas eu pensei num tema que, por alguma razão, algumas pessoas me associam a isso, que é, assim, se uma coisa, uma obra de arte ou um determinado objeto que a pessoa quer usar lá para adornar a casa dela, ou uma determinada música é boa, não é boa, serve, não serve, como avaliar se é bom. E, na verdade, as pessoas muitas vezes querem que eu ajude a analisar um determinado objeto. Então, me mandam uma foto de uma imagem, isso aqui é bonito, isso aqui é bom. Ou uma música, essa música é boa. Eu acho que o mais importante do que isso é criar, né, nós criarmos critérios para avaliar se uma coisa é boa ou não é boa, convém, não convém, e o quanto ela é bonita ou por que ela é bonita. E mais do que tudo, diante de uma coisa que é bonita, saber apreciar, mais do que simplesmente um objeto bonito que alguém falou que é bonito, eu vou colocar na minha casa e vou deixar, mas eu saber contemplar aquilo, apreciar e além do que simplesmente ter um objeto de decoração ou ir num museu e olhar uma determinada imagem, um determinado quadro, uma determinada escultura, que nós sabemos objetivamente que é bonito, mas ir além, né? Então é formar alguns critérios. Então é muito comum a pessoa manda uma música para mim, esses dias mesmo uma pessoa perguntou se tal autor era bom. Aí eu falei, olha, qual é o período, qual é o estilo, né? Ele falou, é romântico, eu falei, então não é bom. Significa que tudo o que é composto no período romântico não se deve ouvir porque vai acabar com a nossa alma? Não, não é assim, né? Mas tendo critérios para você ouvir, a gente vai naturalmente selecionar a grande maioria, vai descartar. Tudo que é feito no período barroco é aproveitável e sempre é bom? Também não. Pode ser que tenha algumas coisas ali, nós sabemos que tem algumas coisas até imorais, né, alguns quadros e tudo que, por mais que seja feito no período barroco, né, não são bons. Eu não vou colocar todo quadro barroco porque é barroco na minha casa. Mesmo na Idade Média. Então, sobretudo, criar critérios, né, para poder, né, avaliar as coisas. Então a ideia, na verdade, era alguns elementos, né, a partir de algumas análises de uma outra peça, assim, para facilitar, né, a apreciação artística. Não sou um especialista nisso, mas de fato é um tema que eu gosto, né? Então por que a gente procura apreciar uma obra, né? E apreciar aí, a palavra apreciar, ela vem de fato colocar preço nas coisas, ter um apreço, o quanto que eu avalio, dou valor a alguma coisa. E o preço, normalmente a gente pensa em valor financeiro, né? Mas o valor financeiro, o valor material de alguma coisa, tem é complexo, né? Múltiplas as coisas que a gente pode olhar para avaliar materialmente um determinado objeto, e nem sempre é isso que a gente quer, na verdade. Mas apreciar alguma coisa é saber olhar os vários elementos daquilo, né? E dentre esses elementos, a gente vai olhar, né, o que olhar, como olhar algumas coisas, mas, sobretudo, a primeira postura diante de um objeto, uma música, uma poesia, para que eu quero apreciar aquilo? Né? Eu quero vender, quero comprar, vou dar de presente para alguém, vou pôr na minha sala, eu quero simplesmente contemplar aquilo. E tem obras que cada vez que a gente para olhar, a gente descobre uma coisa nova, né? E a gente vai descobrindo que o valor dessas obras muitas vezes não é técnico, ela é também técnico, mas sobretudo o quanto de conhecimento que aquilo tem, o valor histórico que aquilo tem, tudo, né? Por puro deleite também, né? Tem muita gente que vê um objeto e fala assim, não, isso aqui eu quero na minha casa, porque eu gostei tanto, eu quero ver isso todo dia, né? Ou é inviável, né? Normalmente as coisas que a gente realmente gosta são inviáveis de ter em casa, mas eu posso ter uma foto daquilo, eu posso desejar fazer uma viagem só para ver aquilo. Então, para aproveitar melhor uma viagem que a gente faz para ver uma fachada de uma catedral,
né? Não é em, sei lá, 1 hora olhando a Notre Dame que a gente vai sair de lá satisfeito, né? Se a gente puder estudar antes, durante e depois, a gente aproveita muito melhor. Eu quero olhar uma determinada obra e ver, por exemplo, um objeto de piedade. Isso é uma coisa que normalmente a gente não avalia, né? A gente não coloca um valor. Eu quero ter a Pietà do Michelangelo na minha casa porque eu vou rezar para ela todo dia. Será que a Pietà realmente é um objeto que mudaria a minha fé se eu tivesse ele na minha sala, né? Há dúvidas disso. É mais provável que não. Sobretudo porque você vai ter um cuidado enorme porque vão querer roubar, né? Já tentaram danificar tantas vezes a Pietà. Mas será que ela, como objeto de culto, é alguma coisa que realmente, para um católico, tem o mesmo efeito do que uma determinada outra imagem muito mais simples, muito mais rústica, muito mais de um autor muito mais conhecido, sei lá, né? É isso que a gente tem que aprender a olhar. Mas mesmo num objeto de arte que tem uma finalidade de culto, também outras coisas podem ser avaliadas que vão, de fato, já que é um objeto de culto, é uma coisa para Deus, o valor material também importa, né? Agora, o valor de um determinado objeto de arte, uma música, o valor final daquilo é um conjunto da obra, né? Envolve muitas coisas. Porém, o ser humano, os nossos sentidos são voltados para o indivíduo, para o individual, para o simples, para o particular, especialmente as mulheres, né? A gente foi uma vez assistir um concerto do Handel e era aquele apoteótico lá. Eu falei, Marina, que coisa espetacular. Eu falei assim, mas a barra da calça do maestro está mais curta uma do que a outra. Então, assim, os nossos sentidos são voltados para o individual, mas o real valor das coisas é o conjunto que vai nos dar. E é difícil. E para isso é que a gente tem que olhar os particulares, somar, colocar em ordem, fazer um exercício mental, né? Fazer um trabalho para olhar todos os detalhes, olhar todos os elementos, né? Colocar tudo em ordem para ter uma ideia de fato aquilo como avaliar, né? um determinado objeto de arte. E aqui eu falo de todos os tipos de arte, tá? Claro que alguns eu tenho mais facilidade do que outros, mas isso vale para todo tipo de arte, né? Então, por exemplo, o problema do particular, dá para ver aí, né, que tem uma coisa que vocês certamente não estão identificando logo de cara. Mas isso daí é uma peça feita com uma técnica muito elevada, muito difícil de executar, uma das matérias mais nobres que existe, que é o mármore Carrara, né, que é um material de si já é caríssimo, eu vou falar mais disso. Mas isso daí é uma vaca cortada pela metade, né? Então, você tem uma coluna, umas costelas, tem uns órgãos internos ali. Então, é um desprezo até do material. A pessoa quer mostrar só uma qualidade técnica, não sei, mas assim, Lemertz, Christian Lemertz, enfim. Provavelmente. Então, é até um escárnio, né? Uma pessoa que não tem o que apreciar nessa obra, né? Se fosse a carne, a gente apreciava no churrasco, mas na pedra, né? Então, assim, é um elemento sozinho. Então, ele pegou metade das coisas são boas, a outra metade é ruim, ele né, quis fazer Então, é por isso que eu falo do conjunto, né? Tudo tem que ser bom. Inclusive a ordem que vai deixar coisas muito boas. Opa, interessante saber que a ordem deixa coisas boas, muito boas, né? Então, por exemplo, esse outro elemento aqui, um travesseiro. Por que isso é uma obra de arte? Porque, quer dizer, em casa tem um travesseiro todo dia. Muito confortável, eu deito, ponho a cabeça, acordo e sinto saudades dele o dia inteiro. Mas isso daí é um travesseiro de mármore. Tem uma coisa absolutamente inútil. E é uma técnica que, de fato, engana todo mundo. Qual é o objetivo do artista? Muito provavelmente é enganar as pessoas, dar um efeito de engano. E a pessoa, nossa, fui enganado, pensei que era um travesseiro de verdade. E não é, de pedra, ou seja, como objeto é inútil. Ele serve só para escandalizar, talvez, porque a pessoa pensa que é uma coisa, os sentidos dela enganaram, né? Então, de novo, é uma avaliação... Pois é, de tudo. Sabe fazer. Exatamente. Se você estivesse fazendo, sei lá, um X anos, e aí a cabeça
Isso, exatamente. Ele pegou uma parte de uma coisa que seria espetacular, uma parte pouco importante, mas que no Gizan seria fantástico. Não seria... Isso. E é curioso que para um especialista em escultura de mármore, esses tecidos, essas rendas, nem impressionam tanto, sabia? Eles já me falaram, isso aí não é o mais difícil de fazer. Dá trabalho, mas não é o mais difícil. A gente fica impressionado, de fato, né? Mas isso daqui, por exemplo, é uma Pietà do Van Gogh. Então, a última coisa que inspira é piedade, né? Então ele colocou um tema bom, um tema sacro, até usou cores, né? O manto de Nossa Senhora tem uma cor bonita. Eu vou falar que não, o pôr do sol até que tem uma cor bonita, mas isso aí não inspira piedade em ninguém. Então, com um objeto sacro, não tem razão de... não atinge a finalidade, né? Então, parece que ele, quando ele sabe qual é a finalidade, faz uma coisa assim, ele inverte a finalidade, né? Essa aqui é a Sagrada Família, que muita gente fala que tem que ir para Barcelona e tem que ver, não pode perder a Sagrada Família do Gaudí. Eu não quero nunca na minha vida Barcelona. Pois é. Porque ela tem elementos de uma catedral? De longe tem. Se eu tirar o óculos, eu sou míope, ela de fato parece uma catedral. Ela tem... Se eu tivesse com míope igual a minha, Mas ela é vertical? Ela, assim, ela é vertical? É. Ela aponta para cima? Não. Ela é de pedra? É. Então o material é nobre, as linhas, né, são... Mas por que ela é horripilante? Porque ela é uma vertical, só que ela não aponta para cima, ela aponta para baixo. Ela está se desfazendo, está derretendo. Então ela é o contrário, a finalidade dela é exatamente acabar com aquilo que é o objetivo principal de uma estética de uma fachada de uma catedral, que é elevar. Essa daqui ela esparrama a pessoa para o chão, ela desanima, derrete a pessoa. A Marina gosta da catedral, né, Marina? É que a Marina morou em Barcelona, então ela... Pois é, então, ela de novo engana. Ela é feita no material que é para inspirar a firmeza, e olha, as colunas são abertas, elas estão escancaradas, né? Então ela é um deboche da fé, né? Você imagina o tempo, a aplicação, a quantidade de gente... dinheiro envolvido para fazer um deboche e que hoje em dia engana as pessoas como se fosse de fato do nível de uma catedral gótica, né? Então, é tudo isso para mostrar como os elementos, que a gente vai olhar os particulares, mas o resultado do conjunto é que vai importar, né? Tem uma poesia que o professor Orlando sempre citava para nós, que vamos ver se eu vou saber falar, mas enfim, Les sanglots longs de violon de l'automne, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Eu lembro até dele recitando isso daí. Então, do ponto de vista musical, rítmico, de rimas, enfim, é bonito, é suave no ouvido, mas não faz o menor sentido. Eu não sei se eu vou saber traduzir, mas soluço, né, amado? Sanglot. Os soluços longos dos violinos de outono ferem meu coração de um langor monótono. Entendeu? Não é uma coisa sem sentido. Não é que eu vou ouvir um violino no outono e meu coração vai ficar ferido. Então, o sentido aqui da poesia é a última coisa que alguém está preocupado. Mas o sentido da poesia, como uma maneira de se comunicar alguma coisa para o outro, é tão importante como o resto, né? Então, o sentido foi colocado de lado pela primazia do som, né? Pela primazia do sensível. Então, é agradável? É. E o professor citava isso daí exatamente como um exemplo de uma poesia muito agradável. Então, só para efeito de gravação, né, para a aula, a Madre está explicando que o sentido, sim, é um sentido muito ruim, muito triste, que, enfim, remete à vida dele, que era uma vida muito inconstante e bastante triste, né? Enfim. Mas, de fato, assim, musicalmente é até agradável, né? Mas, mais uma vez, não é uma coisa que a gente possa simplesmente se deleitar ouvindo só a parte que é agradável, né? Mas vamos tocar o barco aqui. Bom, então, para começar, para a gente se posicionar diante de qualquer peça de arte, a gente tem que considerar que o autor daquela arte é um ser inteligente, né? Hoje em dia, as pessoas valorizam os animais artistas, né? Então, tem elefante, macaco, até um porco. Mas uma obra de arte, de fato, ela é obrigatório que seja feita por um ser inteligente e que tem vontade, que tem liberdade
de fato, não apenas uma liberdade física. E daí a gente então consegue fazer alguma distinção, né? Isso aqui, esse quadro eu criei, mas que fique claro que não é linear, né? Matéria, causa material, eu vou explicar. Então, o objeto de arte, como todo objeto, como todo ser, ele é matéria e forma. Ele tem matéria e tem forma. E o sujeito, o autor, ele tem corpo e alma. Então aqui a gente consegue distinguir o objeto do sujeito, o objeto com matéria e forma, e o sujeito, agente, o artista, tem corpo e alma. E as causas, né? Toda causa, você pode, por uma questão operacional, considerar 4 causas diferentes, né? Você tem toda uma causa material, uma causa formal, eu vou explicar melhor cada uma delas, uma causa eficiente e uma causa final, e um objeto de arte, então ele vai ter uma causa material, uma causa formal, uma eficiente e uma final, e há uma certa relação com essa coluna da esquerda que eu coloquei com a matéria. Então a matéria da obra de arte tem uma relação com a causa material, claro, é linear, a forma com a causa formal, porém quem dá a forma do objeto é o sujeito, quando ele põe essa forma numa determinada matéria, né? Então ele é a causa eficiente daquela obra de arte. Então está vendo que não é a distinção, não é total, você não consegue simplesmente separar as coisas, né? Mas é possível operacionalmente, fica mais fácil a gente pensar assim também. E a finalidade, que é a causa final, ela supõe que o autor intelectualmente colocou um objetivo naquela obra. Então vamos agora destrinchar isso daí. Na hora de se fazer uma avaliação, uma apreciação artística, a matéria da obra de arte ela é extremamente importante, ela é a menos importante de todas, mas ela é extremamente importante. E ela nos vai fazer, de fato, escolher entre algo, uma matéria amarela ou branca, né, como a gente vai poder se posicionar diante de uma obra de arte de acordo com aquilo que ela foi feita, né? E isso é extremamente interessante, porque isso vai nos levar a várias conclusões sobre o artista, né? Se ele dominava aquele material, se ele sabia escolher o material, se ele fez questão de usar aquele material e por que não outro, né? Então o que é aquilo? Se é óleo sobre tela, se é gesso, se é mármore, madeira, enfim, qual é a matéria da música, né? A gente escuta a música, então aquelas ondas, né, elas têm ela é resultado, o timbre dos instrumentos ela é resultado de um instrumento determinado. Então existem vários tipos de violino, existem vários tipos de cordas de violino, existem vários tipos de cravo, com timbres diferentes. Então o resultado acústico é a matéria da música, porque a música é uma peça para ser feita, é uma obra de arte para ser feita no tempo. Então é a execução que vai dizer qual é a matéria que foi escolhida para a gente apreciar aquela peça, né? A língua que foi feita para uma determinada poesia, tá? Poesias que são feitas para serem ditas em determinadas línguas, né? Aquela poesia do Paul Verlaine em português, ela não tem a mesma suavidade, o mesmo efeito da língua do francês. E os materiais, eles vão, de fato, pesar muito na avaliação, né, quanto à preciosidade, à raridade. Então, por exemplo, o mármore Carrara, que é um material extremamente nobre, das materiais de escultura, é o mais nobre. Alguém vai falar, não, mas é ouro. Mas o ouro, você funde o ouro. E você faz o ouro, coloca numa forma, e ele sai mais ou menos pronto. Depois, claro, você tem que trabalhar. Mas o ouro, o valor dele não está como o mármore. O mármore é uma peça que dificilmente você consegue... Se você errar, você errou. A não ser que... Às vezes então, o pessoal consegue consertar aqui e acolá, mas não é uma coisa moldável. Se você perder um dedo de uma escultura, perdeu. E uma peça de mármore, às vezes, por exemplo, eu acompanho um escultor que foi meu professor um tempo, agora ele não me dá mais aula, mas ele traz peças de mármore Carrara, que vem da Itália, de navio, e aquilo demora meses, é uma peça escolhida, uma fortuna, um transporte cuidadoso. Essa peça, como é que se avalia com raio-x? Não tem como saber se a peça vai ter um defeito dentro. Assim. Das matérias-primas de escultura, o mármore, o Carrara, ele é o melhor.
Há pouco. Tem, mas é muito, muito pequeno, mas muito forte. Assim. Pequeno, mas muito abastado. Mas o mercado é mundial. É Japão, China, Estados Unidos, países árabes, né? E, de fato, uma escultura é extremamente cara. Uma peça, normalmente, você não vai fazer cópias à toa, né? Uma coisa única, uma peça única, um busto. Mas o que tem o mármore de valioso? Ele é tirado de um lugar só no mundo, que é a Itália, de uma cidade na Itália, e uma região dessa cidade. Todos os artistas, eles preferem se mudar para aquela região, porque é mais interessante do que importar a pedra, né? Fazer todo esse transporte, trabalhar lá no local, poder escolher o material, né? E o mármore, a cor, a textura, a facilidade de se trabalhar, a resistência, a durabilidade, o acabamento, o fato de você ter uma peça muito grande com uma cor homogênea, tudo isso torna esse material único, né? Ele se destaca de todos os outros mármores, né? Você consegue fazer rendilhado de pedra em mármore Carrara que você não consegue, por exemplo, em outros mármores, né? Que são outras pedras, né? Mármore preto, ele tem um monte de tipo de mármore que não chega nem aos pés do mármore Carrara, né? Agora, por exemplo, o gesso, se for pensar em termos químicos, ele não é igual, claro, mas é muito parecido com o mármore, é calcário. Agora, o gesso é um material absolutamente oposto, é um material abundante, tem em qualquer lugar, barato, extremamente frágil, é branco, é branco, é bonito, assim, do ponto de vista, se olhar uma peça bem feita, se você tem unidade, mas todo o resto, em termos materiais, deprecia uma peça em gesso. Então, se tiver que escolher, por exemplo, para pôr uma peça na sala, ainda mais com criança, entre gesso e resina, optem por resina, porque o gesso, primeira bolada, ela espatifa e vira areia. A resina, pelo menos, dura umas 3 quedas, né? Perde os dedinhos, mas dura umas 3 quedas. E se consegue alguns detalhes que o gesso não consegue. Por exemplo, mas ambos são materiais muito simples, né? Normalmente se usa esse material para artesanato, para cópias, para coisas muito, muito pouco de valor artístico, né? Baixo, né? Não que não seja possível fazer uma boa peça em resina, mas normalmente são cópias feitas aos montes, né? Se eu for olhar uma peça, vou comprar uma peça de grande valor, então vou avaliar uma peça de um museu, olhar lá uma peça no museu. Eu vou olhar se tem restaurações, por exemplo. Existem algumas peças que a restauração foi tão bem feita que a restauração significa que a peça tem um valor enorme, né? Porque não se dá uma peça qualquer para uma grande restauração, fazer uma restauração daquele nível. Então, algumas peças, por exemplo, a Pietà que a gente conhece hoje, até tem ela é muito restaurada e não parece, porque colocar, então, recentemente ela foi, não sei, década de 70, se não me engano, martelada assim aos montes. Um fulano entrou com um martelo e quebrou inteirinho, um louco. Então ela está toda restaurada e não parece, mas acho que tem até a filmagem disso. Eles têm até filmado isso. O vidro. Então, eu trabalho com violinos, né? Então, uma das coisas que quando a gente tem dúvida de um determinado violino, a gente vai ver muitas vezes as restaurações que foram feitas, porque elas vão indicar a qualidade do material original, né? Então, se a restauração ela é muito bem feita, por pessoas que têm consciência do que estão fazendo, de fato é muito caro fazer isso, então não se dá uma peça qualquer para um restaurador, né? Isso daqui é só para ilustrar o mármore, então é só dessa mina aí, claro, não é só essa mina, mas essa região, né? Só tem aí. A Pietà foi feita com uma pedra única, muito bem escolhida, foi até um concurso, tinha pedra, não sei se foi um concurso para ver quem ia usar a pedra, ou se o Michelangelo ficou esperando até achar a pedra certa, não me lembro qual que é, acho que era uma pedra muito especial, né? Fica na Toscana, perto de Lucca. É litoral, é quase litoral, assim. A cidade, na verdade, é Pietrasanta, onde tem que tem Massa Carrara, tem Pietrasanta, que é a cidade onde estão os artistas, onde tem a maior concentração das pedras, né?
Muitos artistas famosos do mundo todo vão para lá só por causa da pedra, né? Enfim. Um material que é muito pouco valorizado enquanto material, mas que é muito interessante é a terracota, né? Na Itália eles fazem coisas sublimes com terracota. Aí está um busto muito bonitinho, feito em terracota, que é barro cozido, mas do ponto de vista material não tem valor nenhum. É argila. Qualquer lojinha de artesanato tem argila, você pode comprar até argila de boa qualidade, fazer uma bela escultura. É feita à mão. Não, essa é feita à mão mesmo, ela é esculpida à mão. Porque existem as moldadas e existem as feitas à mão. Essa é uma peça, acho que do século XVIII, uma coisa assim. Eles moldam úmido, né? Eles têm que prever a retração. Deixam ela oca, né, e cozinham ela como se fosse igual um porcelana, prato, põe eu não sei, cada temperaturas diferentes, né? E depois eles pintam, né? Mas normalmente são peças pequenas, né? Porque peças grandes quebram muito facilmente. Tem uma certa resistência depois de cozido, mas... então, um dia que vocês acharem uma peça... Não é tão raro achar, mas existem peças muito bonitas de terracota por aí. E vale a pena, assim. Muito bonita, assim, de fato, é muito bonitinha. Eu vou mostrar depois uma coisa interessante. Esse aqui, por exemplo, é um aleijadinho, é um São Francisco em madeira. E a madeira ela tem qualidades intermediárias, né? Ela tem facilidade de trabalhar, muita resistência, uma certa preciosidade, durabilidade. Ela tem algumas desvantagens, ela movimenta com o tempo, mas as peças de madeira atingem grande valor, né? Ainda mais se for um artista que soube trabalhar, soube escolher a peça. Atualmente a gente tem um problema de não conseguir mais madeira de grande volume para poder fazer esculturas com peça única, muito raro. Então muita gente prefere pintar para esconder as emendas. Então uma das razões por que se pinta, né, faz a policromia em madeira é para esconder emendas e defeitos, né? Você pega uma peça muito grande, imagina, você vai fazer um busto e tem um nó na testa, como é que você vai fazer, né? Aquilo fica de fato feio. Isso, Então, eu ia comentar isso daí. A policromia, ela pode valorizar muito a peça, mas a gente já está naquele limite. Tem gente que prefere policromia, tem gente que não prefere, desde que ela seja bem feita, minimamente bem feita. Eu pessoalmente, não prefiro ela, talvez porque eu gosto muito de madeira, né? Prefiro sem policromia, na maior parte das vezes, mas uma policromia muito bem feita, de fato, é espetacular. Sobretudo porque algumas madeiras não são tão bonitas. Por exemplo, o cedro, que é uma madeira tradicionalmente usada no Brasil para escultura, ele é muito poroso, então ele tem muitos poros mesmo, tem furos mesmo. Então, para a escultura pequena, isso fica muito aparente, né? E a policromia, eles usam técnicas para você selar e nivelar e tirar todos esses poros, né? Então, é uma saída. Por isso que muita escultura... E o cedro também tem muitas cores, tonalidades diferentes, né? Às vezes a mesma peça ela pode ir do cinza para o vermelho escuro, dependendo da região da madeira. Isso daí, de fato, desvaloriza muito a peça, né? Bom, aí mudando de pato para ganso, como eu estou querendo tratar de várias formas de arte, eu queria mostrar para vocês uma comparação da causa material, como faz diferença numa peça. Eu estou achando que a minha aula não vai caber em 1h30, eu vou talvez ter que dividir. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma peça, acho que é o mesmo trecho, se não me engano, executado com um violino barroco, de fato, com corda de tripa, uma réplica de instrumento para qual aquela composição foi pensada, e uma coisa feita no piano por mera instrução, enfim, uma versão. A pessoa às vezes quer fazer uma versão para piano. Então, são todos instrumentos de época, né? Réplicas.
enfim. O que dá para a gente ver aí? Que o violino barroco ele tem uma coisa, os instrumentos barrocos de modo geral, mas principalmente instrumentos de corda, a corda de tripa tem um som peculiar. Ela é um som orgânico, é um som mais sujo, é um som que não é discreto, assim, né? O começo e o fim de cada nota não é muito evidente. Cada vez que passa o arco, cada maneira como ele toca sai de um jeito. E exige um certo esforço do músico, não emite som fácil. Não é à toa que eles trocaram a tripa por material de corda de aço, de metal, de outras ligas, para poder ter mais facilidade de tocar, mais brilho, mais projeção. Então os músicos normalmente sofrem muito para conseguir fazer tudo isso, né? Por isso que era necessário ter um grupo pequeno fazendo isso, porque um solista com vários violinistas tocando no fundo, ele vai sumir se ele não tiver um super instrumento, se ele não souber conseguir sair todo o som possível, né, se destacar diante dos outros. Os outros têm que tocar contido e tem que ser uma coisa pequena mesmo, uma apreciação pequena. Uma música de câmara, uma música de sala pequena, né? E mesmo assim você tem um efeito, uma reverberação, tem um certo atraso. A tripa ela tem um certo atraso no tocar, você percebe que não é tudo muito quadradinho, né? E tudo isso tem a beleza do barroco, né? Foi pensado, né, nesses instrumentos. Agora, muitas vezes o efeito de comparação é muito mais fácil quando a gente põe uma coisa muito diferente, né? Porque a gente fala, por exemplo, vinho, comparar vinhos, né? Eu sempre costumo dar exemplo. Se você tem dificuldade em saber, sei lá, Sauvignon, não sei o quê, a dificuldade, a melhor maneira de se começar a aprender a apreciar vinho é começar com coisas muito diferentes. E vai com o tempo, treinando o paladar e especificando, né, a coisa para ficar mais fácil de identificar os elementos, né? Com arte é a mesma coisa. Bom, enfim, a gente não precisa ir muito longe, não. Só para ver, nitidamente não foi feita para piano, primeiro. Segundo, perde completamente a graça de ter aquela complexidade enorme de timbres, né? Que você tem violino, viola, violoncelo, contrabaixo, cravo, alaúde, tocando todo mundo. Quando você vê a massa, né, você consegue pegar toda aquela tessitura de instrumentos, e cada um com um timbre diferente. Tem hora que quando é só o violino é uma coisa limpa, tem mais perceptível, mais limpa, quando é o conjunto é muito misturado. E o efeito, né, do conjunto, né, o impacto é muito maior. Que você pega a hora que você fica esperando uma coisa grande e não vem, né? E é meio decepcionante. Então ouvir a mesma coisa tocada num piano. Então isso faz parte da causa material da música, né? Então eu vou avaliar não, mas é Vivaldi. Então, não é porque é Vivaldi, é que nem o Travesseiro de Pedra. Não é porque é Vivaldi. Só porque é Vivaldi tocado no piano, ficou um Travesseiro de Pedra. Entendeu? Então, a causa formal das coisas, que é muito mais importante que a causa material, a gente começa fazendo uma análise formal dos objetos, das obras de arte, fazendo distinções. E aqui a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conceito de gênero e o conceito de espécie. Eu costumo exemplificar. Gênero é o que generaliza, espécie é o que especifica. Significa o quê? Que gênero é o que junta, a gente junta por coisas, qualidades semelhantes, e depois que a gente fez um grupo de coisas semelhantes, a gente generalizou, dentro desse grupo a gente vai especificar com aquilo que é diferente, né? E assim a gente vai fazendo distinções. Em biologia a gente separa o último nível dos animais, das plantas, a gente separa em gênero e espécie, mas com tudo a gente pode fazer assim, gênero, cadeiras e espécie, cadeira de plástico, cadeira para restaurante, banquinho, sei lá, enfim. E com arte é a mesma coisa. Então a gente começa fazendo grandes classificações. É o quê? Escultura, é pintura, é teatro, é não sei o quê. E dentro de escultura fazer as distinções. É o que? É um grupo escultórico? É um retrato? É um busto? Enfim, um quadro também, pode ser um retrato, pode ser uma narração de um episódio, pode ser uma paisagem. Ela falou, puxa, mas é uma coisa muito básica. Não, a gente começa assim. Porque depois que a gente faz isso daqui, é um retrato, tudo bem. É um retrato do Rembrandt. Mas
já que eu classifiquei aquilo como um retrato, aquilo corresponde de fato ao Rembrandt, a coisa está bem, a forma está bem visível ali, começa fazendo, se é possível, identificar a forma que a pessoa quis dar àquilo. Então, a forma evidente, ela é bem definida. A forma ela é apenas reconhecível ou, de fato, a matéria foi muito bem aplicada, quer dizer, o artista soube aplicar aquela matéria com habilidade suficiente para não só deixar a coisa reconhecível, como resplandecer alguma coisa, resplandecer alguma qualidade positiva, uma virtude natural, ou mesmo uma virtude sobrenatural. Ele quis ensinar alguma coisa, ele conseguiu ensinar alguma coisa com aquilo. Um artista, ele fez uma coisa simplesmente naturalista, ele fez uma reprodução da natureza para mostrar a própria habilidade, ou ele quis de fato colocar símbolos, ele quis de fato ir além da simples representação, aquilo. Aquilo ele colocou, ele soube usar dos símbolos, né? Além de uma pessoa retratada, ele soube simbolizar no rosto daquela pessoa retratada as virtudes daquela pessoa, porque é difícil, né? Não é fácil. A gente vai ver depois, acho que não vou conseguir ver hoje, mas aquele quadro da menina do brinco de pérola é muito interessante. É muito interessante, mas é uma menina com brinco de pérola. E o que ele conseguiu colocar tudo ali? Por que eles consideram como a Mona Lisa de Flandres, a Mona Lisa da Holanda, né? De tão interessante? Eu acho até mais bonito que a Mona Lisa. Eu acho não, é mais bonito que a Mona Lisa. Né? Vão me matar com isso. Eu vou sair na rua, vou levar pedrada por causa disso. Aquela obra que foi feita, ela faz parte de um outro, ela faz parte de um conjunto, ela foi feita para colocar em algum lugar, ela foi feita para ser apreciada separada, porque olhando a forma é muito importante isso. Um grupo escultórico, por exemplo. A Pietà é um grupo escultórico, ela não é só uma escultura, né, pensando na forma. Forma é escultura, mas dentro de escultura ela é um grupo escultórico, porque ela tem dois elementos. E tendo dois elementos, eu posso analisar separadamente esses elementos. Como é que é um em relação ao outro. Cristo tem forma de Cristo, Nossa Senhora tem forma de Nossa Senhora, é Nossa Senhora, as virtudes de Nossa Senhora estão bem colocadas ali. Você sabe que a imagem, a Nossa Senhora é muito maior que Nossa Senhora, né, na Pietà. Alguns vão dizer que isso é de propósito, e de fato isso é de propósito, mas não como erro, não como escândalo, mas porque o destaque é Nossa Senhora. Né? Recentemente, uma escultura, um grupo escultórico que eu vi, que tinha a Madre Teresa, Madre Teresa de Calcutá, e um mendigo do lado. E o mendigo era proporcionalmente muito pequeno. E aí eu critiquei. E a pessoa falou assim, não, mas quando você faz um grupo escultórico, isso, você vai dar destaque para alguém e você põe aquela pessoa em evidência colocando ela maior. E eu não sabia que isso era uma regra da escultura. Em todo caso ainda mais um Michelangelo que fazia figuras gigantes, né? Mas isso até fica discreto na Pietà, mas de fato, se você prestar atenção, você vai ver que Nossa Senhora é muito maior que Nossa Senhora. Né? Uma coisa que é muito importante quando a gente vai pensar numa obra é avaliar o planejamento, né, da obra, o quanto que o artista pensou antes, planejou na hora de executar, se aquilo foi bem planejado. E o que é o planejamento? É a disposição dos elementos, se ele conseguiu colocar uma certa ordem, qual é a ordem que ele colocou, por que ele colocou naquela ordem, os elementos geométricos que ele usou. Né? Muito interessante analisar os quadros, né? Eu não sei se, acho que não vou conseguir chegar lá, mas olhar os quadros, olhar os elementos geométricos por trás, tem uma razão, não é simplesmente para olhar a geometria. Né? E ornamentações, as linhas do quadro que guiam os olhos, ou na música também, quer ver? Vamos passar, senão a gente vai ficar muito aqui. Isso aqui eu fiz isso aqui é um haikai do Paulo Leminski, que é um autor absolutamente contemporâneo, né? Muito simples, mas começar do simples faz muita diferença. Então, esse mundo é mesmo engraçado, é uma poesia de 3 versos. Separado escreve tudo junto, e tudo junto escreve separado. É uma brincadeira que ele faz. E outra é ameixas, ame-as ou deixe-as.
Então, nitidamente é um triângulo. Então, são três sentenças relacionadas entre si e praticamente iguais, assim, de métrica, de tema, de tudo, até de som, né? E com rima. Você vê nitidamente um triângulo. É extremamente simples, extremamente bonitinho, agradável, não é nem um pouco profunda, mas tem uma geometria numa poesia. Então tem um planejamento, né? Muito bem planejado, para uma coisa de 3 linhas, né? Muito bem planejado. Mas se a gente pegar um soneto, que é uma coisa mais complexa, também tem um elemento geométrico por trás. Esse aqui é um dos primeiros sonetos que foram feitos se diz que é o inventor do soneto, é isso, Madre? Giacomo da Lentini, ele é o criador do soneto dessa forma, né? Então a gente está em formas, né? Lembra que a gente está vendo formas, né? O haikai é uma forma, o soneto é outra forma. Mas a gente vê que são 4, como chama? Não é? Não. Isso, 2 quadras. Como que fala, Madre? Terceto que fala? Então, 2 quadras, 2 tercetos. Decassilábico, é isso? Esse é. Decassilábico. Com rima. AB, é isso? AB, AB. E depois ABA, ABA. Não necessariamente, mas ou C, D, C. Que você tem ela tem uma certa separação entre as quadras e os tercetos, mas tem uma relação também. Então, nitidamente, a gente vê 2 quadrados e 2 triângulos. Então, há uma certa geometria e por trás, assim, a gente consegue ver como uma coisa que se fecha, né? A rima, ela fecha, os versos são como os lados do quadrado, e a coisa no final se fecha, né? E a semelhança entre as quadras e os tercetos é nítida. Isso torna um soneto uma forma extremamente agradável e fácil de compreender. Mas qual a relação disso com a música? Então, eu peguei um exemplo por exemplo, as chaconas, canários, trilhos, caponas, sarabandas, passacaglias, são todas assim, são formas musicais que começaram no Renascimento, se expandiram também para o Barroco, e algumas até chegaram como forma em músicas românticas, mas completamente diferentes do que eram no começo. Mesmo as músicas barrocas, você não consegue falar, poxa, isso é uma passacaglia, isso é uma sarabanda, como era no Renascimento. Mas são peças, são formas musicais que, de fato, até os autores, é difícil distinguir uma da outra, mas elas são como sonetos ou como até haikais. Elas têm uma forma geométrica muito simples e muito cíclica, né? E até a repetição deixa isso evidente. Então eu até vou tocar para a gente ver melhor isso daí, mas, por exemplo, as chaconas, elas têm um compasso ternário, tá aí o triângulo de novo, ou os tercetos, né? E ela tem um baixo ostinato, que fica repetindo para evidenciar, né, isso daí, esse trecho, e cada vez o baixo fica repetindo para manter a unidade. Você tem uma exposição de um tema no começo, esse tema vai sendo desenvolvido e depois ele volta para o tema. Isso aqui é uma fórmula básica para essas músicas simples e que deixam facilmente compreensíveis. Deixa eu separar aqui a chacona. Então essa aqui é uma chacona. Esse é um baixo obstinado, tá vendo? Obstinado porque ele fica insistindo, repete. Até o final ele vai ficar, eu acho que é um arque-alaúde, enfim, posso estar, uma teorba, né? Você tem uma repetição como se fosse um eco, né?
enfim, eu separei só um trechinho. Mas então, ela é um compasso ternário, ou seja, a gente vê aí a tríade, né, o 3 repetindo. Ela vai sempre voltar, né, ela está sempre, é cíclico, né, e para mim a figura triangular também está presente aí, é uma espécie de soneto musical, né, ela tem mesmos princípios, né, de voltar para um tema que foi exposto no começo e vai só brincando com o tema. Mesma coisa da Passacaglia, que é uma outra forma, né. Enfim, assim vai, né? Não vamos avançar muito, deu para ter uma ideia. Mas tudo isso para dizer o quê? Para dizer que se você faz obedece essa forma, ou se você procura uma música que tenha essa forma, dificilmente você vai errar quanto a uma peça bela. Sobretudo porque ela não tem letra. Então, essas músicas todas, essas formas todas que eu mostrei aqui, deixa eu achar aqui. Vou voltar aqui. Ó, chaconas, canários, trilhos, caponas, sarabandas, passacalhas, tem outras também, mas sobretudo essas daqui, são formas que clássicas, clássica não, assim, o termo errei, né? Isso, clássica no sentido de tem regras, né? Mas de uma simplicidade tal que não tem como errar. Então, qualquer uma dessas vai ser bonita, assim. São sempre muito, muito bonitas, são muito, muito alegres, né? Então, todas essas formas repetem essa ideia, né, de ter um baixo ostinato, né? Então, uma das formas que é essa sarabanda, ela vai entrar depois como o terceiro movimento de um concerto, né? O concerto, ela também tem um compasso ternário, né, como eu mostrei, como a chacona, mas um concerto ele pode ser composto de 3 ou 4 peças, né? Originalmente 3. O terceiro movimento é chamado de sarabanda. E o que é um concerto? De novo entra o 3, né? Então são 3 partes, é um triângulo de novo, onde você tem o primeiro movimento de um concerto normalmente expõe um tema. E aí ele se subdivide também em exposição do tema, desenvolvimento, conclusão, que retoma o tema. Isso vai ser uma ideia que vai se repetir em todos os movimentos, mas especificamente no último movimento, onde você retoma a ideia original do primeiro movimento, está sempre presente. Um concerto, ele normalmente é feito para destacar um instrumento, um solista, e esse solista ele faz um certo duelo com o tutti, né, com o conjunto, onde você tem então o destaque, o solista fica destacado pelo conjunto, né, e é mais destacado o solista quando ele tem o conjunto do que às vezes sozinho, né, porque você tem de fato uma pessoa especial ali, separada, né. Você pode também ter um concerto com 4 partes, né? Daí de novo a gente vê o 3 e o 4. Você tem o concerto grosso, que também tem 3 partes, mas ele normalmente é feito para 3 solistas. O 3 se repetindo, e a gente consegue, ouvindo, agora vocês vão saber como é um concerto grosso, você vai procurar lá, vão ter pelo menos 3 solistas, né? Com orquestra no fundo, com o tutti, né? E essa forma vai se repetir mesmo no concerto clássico. E a forma sonata, que é aquela que eu falei que é o primeiro movimento dos concertos clássicos, a forma sonata, que é uma forma que ficou um padrão, né, para todos os concertos e para outros tipos de peça também. A forma sonata, o que é? É o clássico até do pensamento humano. Tema, desenvolvimento do tema, e a conclusão, que é uma retomada do tema, só que agora de uma maneira
conclusiva com um pensamento, de fato a defesa do pensamento, assim como o discurso humano. Você expõe um tema, desenvolve e depois você conclui, então tal coisa é assim. Voltando, é o discurso, né, repetindo na música. Sobre a geometria por trás das coisas, eu não consigo explicar os quadros, talvez consiga explicar um. Mas, por exemplo, se eu for pensar numa outra coisa de planejamento, voltando aqui, retomando então a forma, a análise formal, né? Pensar em uma imagem de Nossa Senhora. Eu sempre penso nas pessoas que vão comprar uma imagem de Nossa Senhora para pôr na sala, porque muita gente já me perguntou disso. Essa imagem aqui é bonita, não é bonita? Como eu já falei de algumas coisas materiais, isso vai entrar aqui também. Mas, por exemplo, uma coisa que normalmente os artistas se preocupam quando eles vão retratar Nossa Senhora é na postura dela, né? Como ela está, é um eixo principal dela, né? Normalmente se representa a Nossa Senhora, essa aqui é uma Nossa Senhora sentada, então as Nossas Senhoras sentadas normalmente são retas, ela tem a coluna reta, essa daqui é bastante reta, até o olhar dela é muito reto, tudo muito sóbrio, né? Muito pesado, mas isso é marcado pela linha reta, né? Da coluna, imagina uma coluna reta, uma linha mesmo aqui, né? Que é bem diferente disso daqui. Essa daqui, ela está curva. Só que aqui tem uma razão pelo qual o artista escolheu para fazer ela curva. Ela está caindo para trás até, exagerou um pouquinho. Alguém saberia, quem pode dar uma ideia do que ela está curva desse jeito? E aqui entra um problema material. Esse é marfim. Então é um chifre. Então o chifre é curvo. Então é muito difícil representar um material extremamente nobre, caríssimo, mas que a pessoa que vai comprar tem que saber que ela está curva porque foi feita no chifre e, enfim, o artista fez com o que ele conseguiu à mão, né? Eu até peguei um outro separado aqui, olha aqui, curva, né? O chifrinho está pequenininho. E a gente teve, eu e a Marina, a gente teve recentemente no museu do Brenan, Ricardo Brenan, lá em Recife, e ele tem na coleção dele umas peças de marfim que tem um diâmetro assim, madre. É 1,5 m, 2 metros, até mais, 3 metros. É uma coisa gigante. Imagina um animal daqui. Pois é, uma coisa enorme, enorme. Mas assim, era maior que uma porta. Lembra que a Maria não está aí? E era a escultura complexa, eram várias esculturas pequenas assim. Né? E o marfim, ele tem característica parecida com o mármore Carrara. Que ele é extremamente macio, muito mais duro, mas ele permite muitos detalhes. Extremamente durável, ele tem riscos, né? Mas isso daí também é uma maneira de identificar que é marfim, mas o risco não tira a unidade da peça. Enfim, então o artista faz com que ele tenha a mão, né? Ele tem uma peça torta, e isso tem um certo defeito de fazer uma peça, sim, mas por outro lado tem a questão material, né? Ele soube trabalhar numa peça, não tem jeito, tem que fazer uma Nossa Senhora mais longilínea, né? Mais alta. Isso de si não é ruim para Nossa Senhora, normalmente as Nossas Senhoras longas são bonitas, né? Aqui já tem feita em madeira, é uma peça de artesanato, na verdade é uma cópia, mas que já tem uma postura muito mais bonita, suave, uma curva muito mais, que deixa a Nossa Senhora muito mais terna, né? Muito mais, dá um certo movimento não exagerado para a peça, mas dá uma certa ternura, tira aquele rigor da Nossa Senhora sentada. Não é que Nossa Senhora sentada é ruim, tá? Não é isso. Porque dá autoridade, né? Então, Nossa Senhora sentada é reta, né? Não tem por que fazer ela bem no meio. Mais... Ah, que interessante. Então, o menino Jesus no colo de Nossa Senhora, então, é uma... E às vezes até com o globo na mão, né? Que como a Terra era plana, eles punham um trono, mas eles têm explicação para isso também, tá? Que aquilo era um globo, mas não era a Terra. E então Nossa Senhora era o trono de Cristo. Ele costumava brincar, está na Bíblia. E aí, então aqui Nossa Senhora ela tem uma inclinação, mas que mostra, de fato, uma inclinação. Nossa Senhora mostra uma certa inclinação a nós. Anshman. Ah, entendi. Carregam assim, as crianças carregam assim, as mães carregam assim. Mas é uma coisa extremamente modesta, né?
E essa curva, ela tem que ser modesta, porque senão exagerada ela já fica estranha, né? Isso aqui já é completamente antinatural. E os medievais muitas vezes, principalmente do flamejante, faziam Nossa Senhora muito curva, né? Muito exagerado, né? Que aí já fica caricato, né? Então, mas voltando aqui, essas imagens são extremamente interessantes para se ter em casa, por exemplo, aqueles que quiserem procurar uma imagem assim, porque elas são bem bonitinhas, são réplicas de esculturas medievais, mas não têm um preço acessível, um material extremamente nobre, que é madeira. Elas são feitas em máquina, né? Elas têm, para poder ter esse preço, essa reprodução, tamanho, escala, tudo é feito em máquina, mas são extremamente bonitas. Então, se alguém quiser uma recomendação nesse padrão, é um padrão bem interessante. Deve ser, provavelmente é, ou o Beramergal, mas hoje, atualmente nem tem mais o Beramergal, mas é o Val Gardena, né? Até tem no Brasil alguma outra pessoa que faz essa mesma, com máquinas também. Não são tão bonitas, né, mas tem. Tem aquela empresa no sul? Tem. Cepo, acho. Cepo. Alguma coisa eles compraram modelo de vacina. Isso, eles fazem cópia de modelo do Tirol. Tirolês, é. Os modelos não são todos daqui, não. Mas eu queria encerrar com alguma coisa, para poder não simplesmente interromper. Acho que eu vou falar então, vou colocar no final, que tinha colocado tanta coisa. Paraty? Santa Rita, em Paraty. Tudo isso aqui eu vou deixar para outra. Então eu vou explicar aqui a menina com brinco de pérola. Então, essa aqui é a famosa menina com brinco de pérola, que é talvez a peça mais famosa da Holanda, considerada a Mona Lisa holandesa. De fato, é muito bonita. Vermeer, 1665. A senhora falou que é filha dele? Não entendi. Uma vez eu vi que era filha. Ah, é? De fato, eu não achei isso, não saberia dizer. Uhum. Mas então eu vou encerrar com ela. Por que ela é famosa? O que destaca aqui? A primeira coisa que, óbvio, chama a menina com brinco de pérola. As pessoas olham um brinco de pérola que tá. Aqui o quadro não é desse tamanho todo, não, tá? É porque o fundo é preto, ele cortou, mas é um quadro vertical. Então a pérola está no centro do quadro, né? Que é óbvio que é para olhar. O que é interessante é que essa pérola ela se destaca com que aqui também o quadro pequeno a gente não percebe tanto, mas até o brilho dos olhos dela repetem a pérola. Como se fossem 3 pérolas, né? Você tem o brilho dos olhos dela, os olhos são muito parecidos com a pérola. É uma menina extremamente inteligente, né? Facilmente a gente vê isso daí. Ela foi pega meio no susto, né? Mas ela tem um certo sorriso, um esboço extremamente modesto, mas ela está começando a esboçar um sorriso, né? De ter sido pega no susto. Mas o que é interessante é que os símbolos que são colocados aí. Então, a pérola, ela tem vários símbolos, a pérola. Um dos símbolos é a da pureza, né? É uma pérola barroca, né? É. É uma pérola redonda, né? Não, ela é bem redondinha, essa daqui. Essa daqui é bem redondinha, Mas a pérola, se a gente olhar, se fosse olhar nela, ela reflete todo o ambiente, né? Ela reflete todo o ambiente. Então está tudo representado ali e as pinceladas são muito sutis, mas mesmo sutis a gente percebe janela, percebe onde tem alguma parte do cômodo, do chão, tudo na pérola. Mas a pérola, ela tem alguns símbolos, né? O primeiro símbolo da pérola é a pureza. Porque ela tem normalmente o brilho perolado que a gente fala é um brilho muito especial, não é um branco. É uma coisa que não dá para reproduzir assim, não existe uma cor. A cor é pérola, né? É um branco próprio. E é um branco, ela não é um brilho muito, não é um brilho de um espelho, do ouro, não é um brilho de um vidro, é um brilho acetinado, né? Um brilho muito discreto, mas extremamente bonito e atrativo. Todo mundo fica atraído pela pérola. Porém, se a gente for pensar na origem da pérola, ela fica escondida, né? Uma coisa que fica escondida dentro de um bicho asqueroso, né? Que a gente olha, é um bicho no fundo do mar, uma coisa escondida. Então é uma virtude que, sobretudo, ela remete ao pudor, né? E é uma coisa que a gente guarda para Deus, né? Então, provavelmente ele está colocando aqui então a moça que tinha
ele está querendo colocar esse símbolo de pureza nessa moça, que é uma moça que tem pureza. A pérola também é símbolo da sabedoria, porque ela reflete tudo, né? Ela reflete sobre tudo, né, se a gente for pensar. Tudo reflete nela, como ela é esférica e brilhante, ela consegue refletir tudo, que é próprio da sabedoria. O sábio, ele pensa, ele medita sobre tudo, né? Ele tem uma noção de tudo. Ela tem o símbolo da generosidade também, porque ela carrega, de fato, alguma coisa de alto valor, né, que ela expõe. E também ela tem um quarto símbolo que é muito interessante, que é o do pudor, que eu já falei, porque, aliás, cadê? Pureza, sabedoria, integridade, né? Que a pérola, ela naturalmente, ela não tem nenhum risco, não tem nenhuma mancha, não tem furo. Se ela tiver qualquer coisa dessa, ela perde todas as características próprias de uma pérola esférica, né? Da pérola perfeita. Então a pérola perfeita representa a integridade. Então tudo isso de alguma maneira está querendo mostrar uma pessoa que tem todas essas virtudes. Agora o que é interessante, né, de fato a pessoa que fez essa análise, eu não sei qual o grau de formação que ele tem, mas ele diz que o quadro é de 1665. São Francisco de Sales, a Filoteia foi traduzida por holandês em 1616, e que Vermeer teria então tido contato com isso. E ele coloca exatamente uma pérola no ouvido dessa moça, inspirado em São Francisco de Sales, que fala que as mulheres não devem ouvir as palavras do mundo, mas as palavras de vida eterna. As mulheres que querem praticar o pudor, né? Então elas não ouvem o mundo, mas uma pessoa que tem pudor, ela... Está citando o Cântico dos Cânticos, que fala que a esposa tem brincos de pérola. Isso. Então, ter um brinco de pérola. E como é que isso pode ser simbolizado na pessoa que não dá ouvido ao mundo? Pelo fato de você ter um turbante cobrindo o ouvido dela. E então esse turbante cobrindo o ouvido é um turbante, porque ele começa a ficar enrolado, depois ele é amarrado e cai. Isso é um turbante. E São Francisco de Sales fala que mas mulheres não devem ouvir as palavras do mundo, mas palavras de vida eterna, que são as pérolas orientais do Evangelho. Ora, o turbante é exatamente um adorno oriental. Então ele fez questão de colocar um adorno oriental cobrindo o ouvido dela, para fazer referência a essa ensinamento de São Francisco de Sales, né, que ele teria lido então na Filoteia. Então tudo isso torna esse quadro bastante interessante. Bem mais interessante que a Mona Lisa, eu acho, né? Enfim. Tem mais coisas que eu acho que eu vou tratar, bastante mais coisas que eu vou tratar na outra aula, mas acho que já dá para começar a ter alguns... Com isso a gente vai refinando alguns critérios, né, para se apreciar melhor as obras de arte. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Não? Então pronto, podemos encerrar por hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.